Boa noite a todos. Assim como o Jefferson acabou de dizer, que nós tenhamos força e coragem para pôr em prática. O capítulo de hoje tem muito a ver com isso, porque nós vamos falar sobre a fé. E realmente, se não tivermos força e coragem, a gente não consegue desenvolver a nossa fé. Gostaria de primeiro colocar uma questão que é uma dúvida entre a fé e a crença. É interessante a gente entender o seguinte: a crença é um dos componentes que vão fazer com que a nossa fé cresça e seja cada vez mais forte. Mas ela não é suficiente, porque eu posso crer em alguma coisa e não ter fé que eu vou conseguir obter aquela minha expectativa. Né? Posso crer que aquilo é bom, mas eu não tenho força e não tenho a fé suficiente para que aquilo aconteça. Né? Da mesma maneira, eu posso crer em Deus, mas não tenho fé que Ele vai me ajudar, ou então que Ele está ajudando de mim. Né? Então, são coisas que a gente precisa diferenciar, fé e crença. E entender que a crença é um dos elementos que compõem a nossa fé. Né? Na realidade, a fé é um processo de vivência, de aprendizado. Né? Na medida em que, por exemplo, a gente escolhe ter uma determinada profissão, mas a gente precisou estudar, precisou acumular conhecimento, acumular experiência, para que pudéssemos exercer aquela profissão. Da mesma forma, quando a gente faz a nossa educação, nós passamos por todos os estágios nas escolas, até atingirmos a universidade, e podemos ter uma profissão, um engenheiro, um advogado, enfim. É um processo que acumula conhecimento, e isso nos dá a certeza de que temos a capacidade para conseguir desempenhar aquela função. E quando a gente tem a certeza de que tem essa capacidade, a gente tem fé de que vai conseguir. Então a fé é uma consequência de todo esse processo de aprendizado. Esse aprendizado que acontece com o nosso crescimento como ser humano, né? E as experiências que a vida vai nos proporcionando. Então, nós temos o nosso aprendizado material, através do nosso conhecimento, mas também a vida vai nos trazendo um outro tipo de conhecimento. Né? Vai aprimorando os nossos sentimentos, vai aprimorando a nossa relação com as pessoas, o nosso amor, o nosso carinho, né? Nossa compreensão, e também os seus opostos, né? Nossos inimigos, os desafetos e as contrariedades que acontecem na nossa vida. E tudo isso se acumulando é que vai nos dando exatamente essa bagagem para que possamos fazer com que a nossa fé vá crescendo, né? Não só na nossa única encarnação, como em todas as encarnações pelas quais a gente passa e vai acumulando. Existem pessoas que a gente olha, conhece e vê que o camarada tem uma fé muito maior do que a nossa. Chico, por exemplo, né? O que aquele irmão nosso conseguiu fazer na vida
provavelmente ele já passou por muitas encarnações, várias experiências a mais que nós. Com isso ele foi acumulando o conhecimento para poder ter essa condição de ter a sua fé mais forte e mais consolidada do que a nossa, né? Então não é de uma hora para outra, a gente vai adquirindo isso aos poucos. É preciso que tenhamos paciência e possamos entender, né, que isso tudo é um processo que vai andando, né? E muitas vezes a gente se propõe a algum empreendimento ou alguma obra, alguma coisa, e algumas vezes dão certo, outras vezes não dão certo. Umas vezes a gente consegue sucesso, outras vezes a gente não consegue sucesso. Isso faz parte da vida de todos nós. Nem todos os nossos projetos se realizam de uma forma satisfatória, né? E é preciso que a gente, então, acumulando os sucessos e os insucessos, a gente vai despertando a nossa consciência para que existe alguma coisa além da nossa capacidade, do nosso esforço, para que aquilo seja positivo ou seja negativo, né? Existe uma parcela divina, uma parcela que está fora do nosso controle, que faz com que as coisas possam ser boas ou serem más. Quando as coisas são boas, a gente agradece a Deus. E quando as coisas são más, a gente às vezes fala, Deus está querendo me castigar, né? Na realidade, ele não está querendo castigar. Ele está simplesmente nos avisando de que alguma coisa no meio desse processo a gente antecipou ou precisou machucar alguém para conseguir, e isso não é bom. Então ele nos faz fracassar para que através da dor a gente aprenda e desperte na nossa consciência, né, o pensar por que não deu certo, né? Até chegar no ponto de entender, olha, eu fiz aquilo assim, 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 não devia ter feito aquilo, mas fiz. Então você recomeça, e com isso você vai crescendo na sua bagagem, vai crescendo na sua experiência, né? E na medida, da mesma forma que para nós termos a nossa certeza, a nossa confiança de que podemos desempenhar a nossa profissão pelo conhecimento, pela experiência que nós temos, nós precisamos perceber que existe uma parcela que está mais voltada a esse lado da consciência, a esse lado divino, e que nós precisamos aprender como atingir esse conhecimento para poder fazer com que isso também cresça, né? Aí então entra exatamente a questão de, assim como estudamos para termos uma profissão, estudarmos as leis de Deus, o Evangelho, aquilo que Jesus nos ensinou, para que possamos acumular também essa experiência, essa bagagem, porque na medida em que nós entendemos, conhecemos e pratiquemos as leis de Deus, as leis divinas, nós estamos fazendo com que essa outra parcela, que não é material, se desenvolva também, e isso tudo faz com que a nossa fé seja cada vez maior. Até o ponto de que a gente consiga, então, conseguir uma resposta mais positiva e adquirirmos uma confiança maior. A fé, especialmente a fé divina, nada mais é do que você ter confiança, ter a certeza de que Deus vai te ajudar. Você seguindo
procurando levar uma vida um pouco mais fraterna, um pouco com mais amor, você vai com certeza ter a ajuda e um empurrão para poder ir crescendo com esse outro lado, o lado mais espiritual da tua vida. E adquirir essa confiança de que Deus nos ajuda. Para a gente poder dar um exemplo do que é essa confiança, uma historinha, São Francisco de Assis, que vocês todos conhecem, uma certa ocasião ele e um outro companheiro, eles vinham se aproximando de um convento onde eles iam permanecer até noitar, mas era uma noite de muito frio, uma neve muito forte, estava um tempo extremamente horrível. E quando eles chegam na porta do convento e batem, o porteiro é uma pessoa importante, porque quando o chefe fala não abra para ninguém, ele não abre para ninguém, seja quem for, né? E São Francisco bateu na porta e falou, olha, Francisco, irmão Francisco, como ele era chamado, né? E o porteiro falou, não, ninguém me avisou que o irmão Francisco veio para cá. E fechou a porta e deixou os dois no frio, na neve. E aí o companheiro do Francisco virou para ele e falou, irmão Francisco, nós vamos morrer aqui. Nós estamos aqui nesse frio, nessa neve, e vamos passar a noite aqui e nós vamos morrer congelado aqui. Aí Francisco virou para o companheiro e falou assim, eu nunca estive tão feliz na minha vida, porque agora eu estou 100% na mão de Deus. Quando ele acabou de falar isso, o padre superior lá do convento veio, abriu a porta e pediu desculpa para ele por ter deixado ele ficar ao relento. Mas então, e não foi ele que pediu, que bateu de novo, não foi nada disso. A confiança que ele tinha era tão grande que lá de cima veio um jeito de fazer com que a porta se abrisse para ele. Então isso é confiança, né? É você realmente crer, né? Emmanuel, no livro Consolador, tem uma pergunta que exatamente a respeito disso, né? A pergunta é a seguinte, poder-se definir o que é ter fé? E ele responde assim, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então é realmente um acúmulo que a gente o processo que a gente vai fazendo esse acúmulo de acontecimentos e vai fazendo com que a nossa confiança, a nossa fé seja cada vez maior, né? E o processo todo começa lá no Antigo Testamento, né? Como é que esse processo acontece, né? Se a gente voltar lá no comecinho do Antigo Testamento, Abrão era de uma família, aliás, Abrão é que iniciou o conhecimento do Deus único. Até então se acreditavam em vários deuses, inclusive na família dele. O pai dele era um vendedor de estatuinhas de deuses, né? E ele recebe um recado de Deus, fala assim, larga tudo isso aqui, vai embora, sai para o mundo aí que você vai chegar num lugar que aqui é uma terra que eu vou fazer com que você cresça, floresça e tenha uma família enorme. E Abrão larga tudo e vai. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia o que ia acontecer, como é que ia ser a família, não sabia nada. Ele simplesmente acreditou no que Deus falou e foi. É a fé cega. E é o que a gente encontra no Velho Testamento. Quando vem Jesus então transforma essa fé cega num
processo em que se inclui a ação. Você não simplesmente crê e faz. Você crê e age para que aquilo aconteça. Né? Então ele diz, busca e você vai achar. Perdoa os teus inimigos. Né? Pratique a caridade. Né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então ele transforma aquela fé cega num processo de ação. Né? Ainda crendo, mais crendo do que raciocinando, mas você já começa a agir. Então, através da ação, você consegue perceber que as coisas crescem e melhoram em todos os sentidos. E mais da nossa época, o Espiritismo vem e essa fé que era cega e precisava de uma ação, ela se transforma numa fé raciocinada. Então eu creio, né? Obedeço a Deus, creio e pratico as suas leis, porque eu estudei, eu aprendi, eu sei. Então eu pratico aquilo porque eu aprendi. É a minha lógica trabalhando, então é a minha fé raciocinada. E é o processo que o Espiritismo nos coloca. Então aí a nossa fé, ela deixa de ser cega, né? E ela passa a ser lógica. Né? Porque eu sei que se eu seguir o ensinamento, fizer a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade, eu vou conseguir não só o meu progresso, como o progresso de todos aqueles a quem eu estou fazendo essa prática. Né? O livro, nas instruções dos Espíritos, um dos trechos nos diz assim: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então vejam bem, caridade está muito ligada ao amor, né? Porque nada mais é do que a prática do amor, a caridade. Né? E o amor, o que é você amar? É você fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. E a justiça, que também a gente encontra a resposta lá, que praticamente nos diz a mesma coisa. O que é justiça para uma pessoa é você fazer para ela aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, justiça, amor e caridade é uma coisa única. Não são três ações diferentes, é uma ação única, porque uma é consequência da outra. Então, quando a gente fala em caridade, fala em amor, fala que a fé é a mãe disso tudo, né? Da esperança e da caridade, você está aliando todo esse processo. Né? Então, o amor é a base que nos traz todo essa força para que a gente possa realmente praticar e perceber as consequências dessa nossa boa prática. A gente vive um momento social em que aparentemente isso é até meio absurdo, né? Mas não é. A gente tem que ter exatamente a confiança de que Deus está olhando por nós. E nós temos que ter a esperança de que isso tudo vai passar por um processo de justiça e nós vamos ter uma boa consequência se conseguirmos nos manter alinhados com as leis de Deus, com a prática do bem, com a prática do amor, com a prática da caridade. Né? É a gente ter a entrega a Deus e a confiança suficiente para que
entender que Ele está no leme, né? Ele não vai nos deixar. Nós vamos passar por toda essa tribulação que a gente está passando e vamos entrar num processo de alegria, de amor e de prosperidade. Então vamos procurar conhecer o Evangelho, conhecer as leis de Deus, reforçar essa nossa confiança e pormos isso tudo em prática, com força e coragem, para que possamos progredir e termos uma sociedade mais fraterna, mais humana. Que Deus nos abençoe.